Ah, dona Apple, a senhora pensa que me engana, mas não me engana não. Já tinha gravado um vídeo falando sobre isso, que a Apple colocou o Apple Intelligence apenas no iPhone 15 Pro e Pro Max para impulsionar as vendas dos iPhones mais caros. E pelo menos por enquanto, e até que não venham explicações técnicas mais apuradas, a Apple oficialmente confirmou isso, porque alguns jornalistas foram procurar a gigante de Cupertino para buscar explicações do porquê que os modelos anteriores, que eram tão potentes, que eram tão completos, a Apple, que sempre vende o iPhone como o topo de tecnologia, com processadores aptos para fazer qualquer coisa, por que, por exemplo, o iPhone 14 e o iPhone 13 não receberam a Apple Intelligence, sendo que essa tecnologia de inteligência artificial vai trabalhar de forma híbrida, ou seja, processamento local e processamento na nuvem? E a explicação da Apple foi a mais óbvia do mundo. A 17 Pro é o motivo para essa segregação. Vamos conversar sobre isso, porque tem muita coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto, e digo mais, spoiler para o futuro. Mais uma vez, a Apple tem que aprender com os coleguinhas. Mais uma vez, a Apple tem que aprender com a Samsung. Seria tão bom se a Apple copiasse a Galaxy AI e fizesse exatamente do jeito que a Samsung fez. Ia ter muito Apple fanboy feliz nesse momento. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê um like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e principalmente com aquelas pessoas que estão muito indignadas porque contam com um iPhone 14 e não vão receber a Apple Intelligence da mesma forma que os demais que contam com o iPhone 15 Pro e Pro Max vão receber. É coisa para beneficiar rico? Talvez, porque a mecânica aqui é vender não só os modelos mais caros, como também para vender os novos modelos do iPhone. Em resumidas contas, a Apple deu uma entrevista que foi publicada em um blog internacional. No TargetHD.net eu escrevi um artigo sobre tudo que a Apple falou e desenvolvi esse meu pensamento que eu vou compartilhar com você agora, onde a Apple realmente confirma que, por conta das questões técnicas e computacionais, tem que ser só no A17 Pro, que é o processador que está presente, por coincidência ou não, no iPhone 15 Pro e Pro Max. Bom, vamos olhar para essas questões técnicas com as devidas camadas. Para começo de conversa, a Apple Intelligence não vai rodar tudo no hardware. Ela não vai rodar tudo na NPU. Tanto no iPhone, quanto no iPad, quanto no Mac, enfim, qualquer hardware da Apple, ela não roda tudo na NPU, porque ela divide essa tarefa, porque servidores externos vão trabalhar com algumas funções específicas, mas, de qualquer maneira, tem um ponto aqui que a Apple fala sobre questão técnica que a gente pode até tentar, com muita força, acreditar que a gigante de Cupertino está falando a verdade para a gente. Existe sim um gap tecnológico entre o A17 Pro, presente no iPhone 15 Pro e do Pro Max, do A15 Bionic presente, por exemplo, no iPhone 13 e iPhone 14. E também a gente deve levar em consideração que os modelos Pro dessas duas séries também contam com processadores abaixo, levando em consideração que houve um pequeno upgrade no modelo que está presente no iPhone 14, já que tem uma GPU com um processo de fabricação um pouco mais elevado. E aí a gente não pode levar isso em consideração na hora de você realizar o processamento neural. Apesar de que a Neural Engine de todos esses processadores, tanto do A15 Bionic quanto do A17 Pro, é a mesma Neural Engine. Então, não é pela NPU que a Apple está fazendo essa segregação. Lembrando sempre que é preciso que o processador tenha capacidade computacional para gerenciar os dados,
Mas esse processamento neural, essa NPU, ela é a decisiva para poder trabalhar com esses dados em um tempo minimamente aceitável e entregar as respostas para o usuário. É claro que um hardware vai depender do outro para entregar performance, mas aqui é muito mais a NPU do que a CPU ou GPU, só para explicar os termos de forma correta. Então, se a Neural Engine é a mesma para os 3 modelos, por que diabos teve essa segregação? E aqui eu vou ter que olhar para a coleguinha, vou ter que olhar para a Samsung. A Galaxy AI chegou originalmente nos modelos Galaxy S24 lançados esse ano. Mas ela está disponível também nos modelos do ano passado. Galaxy S23, nos modelos Fold e Flip lançados no ano passado, e alguns recursos chegaram no Galaxy S22 em toda a série, e alguns deles estão chegando no Galaxy S21. Eu mesmo recebi o Circle to Search, apesar de que este é um recurso dos mais leves, por assim dizer, e que pode também trabalhar com servidores externos. Ou seja, a Samsung está trabalhando exatamente da mesma forma que a Apple vai trabalhar com a Apple Intelligence, ou seja, trabalhando com NPU para algumas tarefas, mas dependendo de servidores externos para outras, e ainda assim conseguiu expandir a sua oferta de inteligência artificial para modelos lançados no ano passado e, em alguns aspectos, no ano retrasado. Como que a Apple explica isso? E a gente está falando de uma Apple que tem pleno controle de desenvolvimento e fabricação dos seus processadores. É ela que, nos últimos anos, controlou tudo e desenvolveu tudo. Tudo bem, a gente pode também levar em consideração que praticamente ninguém estava falando de inteligência artificial no lançamento do iPhone 13. Mas já no iPhone 14, a Apple falava no assunto. De forma bem discreta, ela não mencionava o termo inteligência artificial, mas falava de vários recursos e soluções que sim, tinha machine learning, sim, tinha capacidade de desenvolvimento de hardware, sim, era inteligência artificial com outros termos. A mesma Apple teve muito medo de falar sobre inteligência artificial ao longo dos últimos 2 anos, mas acabou sucumbindo e acabou se rendendo, tal e como qualquer fabricante dentro do setor de tecnologia está fazendo neste momento. Então, a gente tem que elevar os pensamentos sobre esse assunto para outras camadas. O A17 Pro claramente foi pensado na inteligência artificial para o futuro. Na época do lançamento do iPhone 15 Pro e Pro Max, eu falei sobre isso. Claramente pensado em receber os recursos de inteligência artificial no futuro. E agora a gente até entende por que essa mesma Apple manteve o processador do iPhone 13 no iPhone 14 e por que ela fez apenas o upgrade do A15 Bionic para o A16 Bionic no iPhone 15 base. E aqui a gente inclui o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus. Agora tudo se encaixa. Dá até vontade de colocar o meme do Bender nessa parte do vídeo, porque agora tudo faz sentido. A Apple, não que ela tenha capado o desempenho do iPhone, mas muitos de nós, já no iPhone 14, questionamos por que essa discreta atualização. E muitos de nós também questionamos o gap entre o A16 Bionic e o A17 Pro. Na época a gente entendeu que essa diferenciação era mesmo para deixar os dois modelos mais distantes e justificar, inclusive, cobranças maiores ou uma janela maior de preços entre os modelos base e o modelo Pro. E a gente sabe também que a Apple há muito tempo vem trabalhando para transformar o modelo Pro em algo realmente para profissionais ou para os usuários mais exigentes. Ou talvez para qualquer pessoa que esteja disposta a pagar a pilha de dinheiro que a Apple está cobrando. Porque também não é novidade para ninguém, ou para quem entende e acompanha o mundo da tecnologia, que os modelos Pro e Pro Max são os mais vendidos do iPhone nos últimos anos. Isso também não é surpresa e não é novidade. Agora, está muito claro, pelo menos para mim, e até que a Apple
ou algum outro especialista que analisou todos os aspectos técnicos desses processadores com calma e mostre com dados que essa diferença realmente torna o Apple Intelligence algo impossível de ser utilizado nos modelos iPhone 13 e iPhone 14, inclusive o iPhone 15 base, e essa é a desculpa que a Apple dá para não colocar a inteligência artificial nesses modelos mais, não é mais baratos, menos caros. Eu ainda vou achar que a Apple fez tudo isso para poder não só segregar os modelos, mas para impulsionar as vendas do iPhone 15 Pro e Pro Max e dos futuros iPhone 16. Isso para mim é meio lógico. De novo, a gente está falando dos modelos mais vendidos do iPhone no mundo, Pro e Pro Max, caros pra caramba, em qualquer lugar do planeta, e são os mais vendidos. E também sabemos que é o recurso de inteligência artificial que vai impulsionar o mundo da tecnologia nos próximos anos. Já está acontecendo. Todos os fabricantes estão correndo para seguir essa tendência de oferecer produtos com inteligência artificial, porque sabe que, passado o medo inicial do coletivo, as pessoas vão comprar esses dispositivos com inteligência artificial. Isso é fato, até porque, conforme a tecnologia avança, a IA ou AI, como a Apple praticamente patenteou com Apple Intelligence, está se tornando cada vez mais orgânica na vida dos usuários. Nós estamos utilizando inteligência artificial com maior naturalidade. De novo, o recurso de interação por voz do ChatGPT é excelente, muito bom, e com os outros avanços, com as concorrentes evoluindo nessa tecnologia, de repente a Amazon transforma o seu chatbot ou o seu assistente, já que eu não vou falar o nome para não invocar a sua, mas está aí na tela, é um assistente, e se a Amazon não desenvolver o seu assistente de forma adequada, já colocando inteligência artificial, ela vai parecer uma imbecil. Na verdade já está, faz muito tempo que eu não interajo com ela de uma forma minimamente inteligente. Eu só estou usando o ChatGPT para fazer essas interações que não dependem de dados mais precisos, que fica claro. Então, a gente sabe que toda a indústria de tecnologia está indo e participando dessa corrida de inteligência artificial com afinco, porque é isso o que a maioria das pessoas vai utilizar em termos de tecnologia daqui para frente. Então, dona Apple, a senhora não me engana. A senhora não me engana, por enquanto a senhora deu suas explicações, que para mim são desculpas. É literalmente nessa ideia de não contar para todo mundo que a gente está segregando para vender os iPhones mais caros, é literalmente o negar as aparências disfarçando as evidências. Porque são muitas desculpas que não colam. Era antes a tecnologia mais avançada de processadores para smartphones, era processadores que podiam rodar qualquer coisa, agora não podem, porque a inteligência artificial ficou de fora, e os modelos mais caros que rendem a maior margem de lucro são os únicos que contam com a Apple Intelligence. Aliás, antes de terminar o vídeo, se você chegou até aqui, temos um bônus de toda essa explicação. A Apple justifica que não está segregando ou não está utilizando essa estratégia para segregar os iPhones, para vender os iPhones mais caros, utilizando os Macs e os iPads para explicar que nesses produtos, no tablet e nos computadores, a Apple colocou a inteligência artificial desde o Apple M1. Ou seja, quem tem o Mac desde 2020 e iPad desde 2021 está com inteligência artificial garantida. Tem a Apple Intelligence. Acontece o seguinte, Sr. Craig Federighi e sua turma. Você concorda comigo, você que está assistindo o vídeo, concorda comigo que é o iPhone que representa 50% das receitas da Apple e que vendas de Macs e de iPads não representam nada, não digo nada, tá? São líderes dos seus segmentos, mas não representam grande coisa. Diante dos 50% de tudo que a Apple recebe, que vem do iPhone, quem é que se importa com os lucros do Mac e do iPad?
Esses dois produtos, se bobear, eles estão registrando quedas de vendas. A Apple já adotou a estratégia de lançar Macs e iPads a cada 2 anos. No caso do iPad, alternando alguns modelos em anos pares e outros em anos ímpares. Aliás, a Apple que irritou muita gente quando lançou o MacBook Air com chip M3, que aí descobriram que ele dava uma capada de desempenho se você tinha uma quantidade menor de memória. Então, dona Apple, é fácil explicar que a senhora colocou inteligência artificial em todos os seus iPads e MacBooks ou computadores Mac de 2020 e 2021 para frente, quando esses produtos não representam a maior margem de lucro ou a maior receita que a sua empresa tem. Agora, colocar inteligência artificial apenas nos modelos mais lucrativos do iPhone ou naqueles que geram a maior receita, ajuda a explicar muito bem por que essa segregação está acontecendo nos telefones. Bela tentativa, dona Apple, mas aqui tem um cara que sei lá, desde os 16 anos de idade, trabalha com tecnologia e que mantém este blog, esse canal de vídeos no ar há 16 anos. Eu já vi de tudo nesse mundo tech. E essa é uma das desculpas mais esfarrapadas que eu ouvi nos últimos anos. Não chega perto do você está segurando esse iPhone errado, mas a gente entende a referência, a gente sabe muito bem de quem leu. Bela tentativa, Craig Federighi, mas não colou.